Nesse vídeo, vamos falar sobre o que decidiu o STF sobre as restrições ao direito constitucional à inviolabilidade de correspondência. Trata-se então do julgado do STF no tema 1041. Esse tema foi julgado já há algum tempo, mas recentemente o STF voltou a decidir em embargo de declaração. Então é importante a gente ter essa análise sobre tudo que já foi passado pelo STF. E a gente tem na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 12, que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então a gente vê aqui que a Constituição Federal prevê a inviolabilidade do sigilo da correspondência, mas também prevê que a lei pode estabelecer exceções, sobretudo para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. E essas exceções estão previstas, primeiramente, no Regulamento dos Correios, que é a Lei 6.538 de 78, que traz aqui alguns casos em que a correspondência pode ser violada, e eu destaco aqui os incisos 2 e 3, que falam sobre o caso em que há indícios de que o objeto pode estar sujeito ao recolhimento de tributos, e o inciso 3, que fala que também os Correios, no caso, podem abrir a correspondência sempre que houver indícios de conter valor não declarado, objeto ou substância de expedição, uso ou entrega proibidos. E ainda fala que, nesses casos dos incisos 2 e 3, que tem aqui suspeita de irregularidade, a correspondência será aberta na presença do remetente ou destinatário. E o ministro Edson Fachin, que foi o relator do caso, ele fez uma análise histórica sobre a regulamentação dessa restrição à inviolabilidade de correspondência e disse que, na verdade, no Brasil sempre houve restrições a esse direito, sempre houve permissões à violação. Portanto, ele disse que pode haver essa violação sempre que houver permissão legal e a finalidade seja legítima também. No caso concreto, a violação sequer observou o regulamento dos Correios. Então, no primeiro voto do ministro, ele disse que nem precisava se aprofundar muito na análise desses casos aqui, porque no caso concreto sequer foi observado o próprio regulamento. Então, não tinha necessidade de entrar na discussão se o regulamento está correto ou não. Então, foi um voto mais simples, portanto, menos profundo, porque ele apenas reconheceu, na verdade, a possibilidade de haver uma autorização legal, mas que, no caso, a autorização legal não foi obedecida. Então, no caso, não analisou os limites das exceções, se esses limites estabelecidos aqui são constitucionais ou não. E a redação originária da tese do tema 1041 ficou assim redigida: sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo. Vieram, então, os primeiros embargos de declaração que pediram que houvesse um aprofundamento na análise. Então, o STF agora entrou na análise dos limites e, sobretudo, em duas situações. A primeira é a da abertura de correspondência dentro do sistema penitenciário. E aí foi apontado que há já uma jurisprudência consolidada do STF pela possibilidade de quebra do sigilo, sobretudo porque é muito comum o uso da correspondência para tráfico de drogas, ou seja, para fazer remessa de drogas para detentos. Inclusive, há números que são até bem significativos de apreensão de drogas dentro desses pacotes aí de correspondência para detentos. Outra análise que foi feita foi sobre os Correios, né? E aí apenas foi declarado que os Correios de fato podem fazer esses controles aqui. No entanto, é necessário de fato seguir um protocolo, ou seja, haver todo um registro da ocorrência para permitir um controle administrativo e judicial sobre essa violação do sigilo da correspondência. Então, a tese, após esses primeiros embargos de declaração, ficou assim redigida, agora em 2 itens, né? O primeiro item diz: sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo,
salvo se ocorrida em estabelecimento penitenciário, quando houver fundados indícios da prática de atividades ilícitas. No segundo item diz, em relação à abertura de encomenda postada nos Correios, a prova obtida somente será lícita quando houver fundados indícios da prática de atividade ilícita, formalizando-se as providências adotadas para fins de controle administrativo ou judicial. E aí vieram os segundos embargos de declaração para apenas fazer alguns esclarecimentos. Então, foi mantida essa tese aqui e o STF esclareceu, então, que quanto ao sistema penitenciário, disse que, de fato, o diretor do estabelecimento ele tem poderes para fazer esse controle sobre a correspondência, né? Inclusive para fazer análise sobre os indícios de atividade ilícita naquela correspondência que vai para o detento, porque esses poderes são inerentes ao cargo. Por outro lado, também disse que, como todo poder dever, os atos são motivados, então ele tem a necessidade de indicar os indícios de ilicitude na correspondência para abri-la, certo? Quanto aos Correios, aí já foi dito que já estava claro na tese, que é essa tese aqui, que é necessária a formalização, inclusive com a indicação dos motivos para abrir. A discussão nesse segundo embargo de declaração era de que a tese aqui, como ficou redigida, não diria explicitamente que essa formalização tem que indicar quais foram os motivos que justificaram a abertura da carta. No entanto, aqui já há a menção de que a abertura somente é permitida quando há fundados indícios da prática da atividade ilícita. E, por sinal, quanto a essas encomendas enviadas pelos Correios, uma coisa que tenho observado que tem sido comum esse meio para o envio de moeda falsa. Então, há uma certa frequência em casos de flagrante delito de pessoas que fazem uso de nota falsa pelos Correios, inclusive de forma recorrente. E o que o STF está dizendo aqui, então, é que tem que haver um indício de que há uma atividade ilícita para daí se formalizar a existência desse indício para daí fazer a abertura da correspondência. Então, por fim, a gente tem essa redação aqui que prevaleceu para permitir a violação, portanto, o sigilo de correspondência com autorização judicial, nas hipóteses legais, né, também dentro do sistema penitenciário, mas aí também é necessário que haja indícios da prática da atividade ilícita. Então, o diretor do estabelecimento prisional ele não precisa de uma autorização judicial para violar a correspondência, mas é preciso que ele fundamente isso apontando quais são os indícios de atividades ilícitas. E a outra situação é a da encomenda postada pelos Correios, que a gente viu que tem permissão legal. No entanto, o STF diz que tem que haver uma formalização e tem que haver indícios da prática de atividade ilícita. E como esclarecido nos segundos embargos de declaração, esses indícios devem estar dentro dessa formalização. É isso, espero ter ficado claro para vocês. Se gostar do conteúdo, cliquem no botão de curtir, se inscreva no canal e ative as notificações. Muito obrigado e até a próxima.